Nós somos imensamente gratos a Ti, pois somos Teus convidados. Nós queremos reconhecer a nossa completa inadequação para gozarmos a Tua presença. Mas ao mesmo tempo nós bendizemos, louvamos o Teu santo nome, pois pelo Teu sangue que foi derramado naquela cruz, Tu nos destes essa tão rica oportunidade de gozarmos a Tua presença. Oh, como que precisamos que o Espírito Santo nos revele a realidade desse momento. Nos livre de todo ritualismo, nos livre da irreverência, nos livre, Senhor, de nós mesmos. Nós queremos que esse momento seja um momento que traga alegria ao Teu coração. Queremos gozar da Tua presença, mas queremos também que Tu te alegres em nós. Que todo esse tempo que já estamos gozando diante de Ti possa ser um tempo governado pelo Espírito Santo, pois somente Ele pode nos introduzir para dentro destas realidades. Oh, amado Senhor, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão por tudo aquilo que Tu és, por tudo aquilo que Tu fizestes em nosso favor, sendo nós tão indignos pecadores. Graças Te damos, Senhor, graças Te damos. Fala-nos um pouco pelo Teu Espírito, para que vejamos e contemplemos a Tua majestade, a Tua beleza. Possamos tocar o amor excelso, revelado na cruz do Calvário. Em Teu nome santo, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós vamos apoiar então nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 33. A palavra do Senhor assim diz: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Livro de Amós, capítulo 8. Depois do livro de Oséias, nós temos Joel. Na sequência, nós encontramos o livro de Amós. Capítulo 8, versículos 9 e 10. A palavra do Senhor assim diz: Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, entenebrecerei a terra em dia claro, converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e a calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como em dia de amarguras. Amados irmãos e irmãs, esse texto, primeiro que nós lemos, associado a esse segundo, em especial o livro de Marcos, sempre irá nos tocar de modo profundo. Porque quando nós tocamos esta passagem, nós estamos tocando daquilo que é mais sublime, aquilo que envolve o custo maior do amor do Senhor a nosso favor, que revelou-se naquela cruz. Aqui nós vimos que profeticamente, séculos atrás, o Senhor já tinha dito aquela palavra, que haveria uma escuridão. E essa escuridão aconteceu após o meio-dia e perdurou até as 3 horas da tarde, como nós sabemos. E bem perto desse horário,
da hora nona, o Senhor Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso deve tocar-nos profundamente. Eu gostaria de associar também a esta passagem uma outra passagem que encontra-se dentro do contexto histórico, há em torno de 2000 anos atrás desta experiência do Senhor Jesus Cristo. O livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. E é interessante nós observarmos nesse momento que o cenário que nós vamos tocar agora é o Monte Moriá, que na realidade, historicamente, geograficamente, volta-se para o mesmo cenário no qual nós iniciamos a nossa reflexão, o Monte Calvário. Mas há 2000 anos atrás, nós sabemos que algo aconteceu nesse monte chamado Moriá, entre um pai e um filho. Então, capítulo 22, versículos 1 e 2 inicialmente. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe disse, ou lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Virando a página, então nós temos agora versículos 9 em diante. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Irmãos e irmãs, que passagem das Escrituras Sagradas. E nós vamos observar aqui algo muito precioso para os nossos corações. Se nós olharmos exatamente para este cenário, quando Abraão chegou com o seu filho Isaque, preparou um altar, dispôs a lenha, amarrou o seu filho Isaque, e havia levantado a mão com o cutelo já preparado para imolar o seu filho. De repente, do céu, uma voz é ouvida: Abraão, 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 Abraão. É impressionante nós olharmos um pouquinho o coração de Abraão nesse instante. Abraão, ele decidiu abrir mão de contemplar a face do seu filho Isaque, aquele filho que era o único filho a quem ele amava. E se nós observarmos ali nos primeiros versos que nós lemos de Gênesis 22, aquela expressão, o filho a quem tu amas, ali significa o filho a quem tu amas com todas as tuas entranhas. Um amor profundo, um amor real. Então, quando nós somos transportados para este cenário aqui, Abraão, ele escolheu abrir mão de contemplar a face do seu filho, a que ele tanto amava, em troca de obedecer a Deus. Mas quando nós voltamos para a nossa citação básica, a nossa citação inicial, então nós temos este cenário que tanto nos tocou. O Senhor Jesus, naquele momento que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Houve um silêncio nesse universo, nesse céu. O Pai não respondeu nada. Nós vimos que, comparativamente falando,
quando Abraão, ele decidiu no seu coração abrir mão da comunhão que ele tinha com o seu filho, de contemplar a face do seu filho, pronto para sacrificá-lo. O que aconteceu? Uma voz do céu veio e impediu que ele o sacrificasse. Mas agora nós temos um outro cenário. Nós temos um filho perfeito, um filho amoroso, um filho que era absolutamente amado por seu pai. E ele clamou ao seu pai. Mas houve silêncio nesse céu. Por que houve esse silêncio? Se nós fôssemos pensar, os anjos não teriam resposta. Os religiosos, os sacerdotes de sua época ali, que pertenciam àquele contexto, não tinham resposta. Aqueles soldados que estavam à volta de Jesus não tinham resposta. Por que ele foi abandonado? Nós não temos a resposta, mas a palavra de Deus tem a resposta. Então nós precisamos verificar o Salmo de número 22, para entendermos por que houve esse silêncio no céu. Salmo 22, sabemos que é um salmo messiânico, e ele começa exatamente na repetição do clamor que o Senhor Jesus pronunciou naquela cruz. Salmo 22, a partir do verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se achegam ou se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, e também à noite, porém não tenho sossego. Aí vem a resposta: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Observe os versos seguintes. Nossos pais confiaram em ti, e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aí nós temos toda a descrição na sequência. Se nós observarmos aqui o que nós lemos pelo final, quando o povo de Israel entrava em dificuldades, quando eles entravam naquelas lutas e desesperos, o povo clamava e Deus respondia. Mas nós estamos diante de um quadro agora, que ele não respondeu o clamor do seu Cristo que estava pendurado no madeiro. E a resposta disso está exatamente no versículo 3. Contudo, tu és santo, santo, por causa da santidade. A santidade do Senhor tinha sido aviltada, tinha sido profanada, tinha sido deixada de lado. E precisaria acontecer um juízo. Deus precisaria julgar o pecado para que a sua santidade fosse preservada. E de que modo ele poderia julgar o pecado sem destruir o pecador? Então, o filho dele assumiu isto. Ele veio a este mundo como Deus e como homem perfeito. E como homem perfeito, ele realizou uma obra profunda, uma obra cabal a nosso favor naquela cruz. Ele, sendo totalmente santo, atraiu sobre ele mesmo todos os nossos pecados, os mais imundos, os mais sujos, os mais perversos, pecados de impureza, pecados de imoralidade, pecados de corrupção, pecados de mentira, toda a sujeira da nossa natureza, da nossa vida ímpia foi colocada sobre o nosso Senhor Jesus. Tudo. Então ele se tornou ali pecado em nosso lugar. E nós sabemos que então Deus não tem comunhão com o pecado. E o seu filho, ele foi tornado pecado naquela cruz. Não pecador, porque ele nunca pecou. O pecado veio sobre ele. Então o que aconteceu naquela cruz?
Na realidade, foi um acerto de conta entre Deus e o seu Cristo. Porque o seu Cristo atraiu sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa maldição foi colocada, depositada sobre ele. Então nós entendemos por que aquele clamor não foi ouvido. Por que aquele clamor não foi ouvido? Oh, meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos dê compreensão dessa profunda obra que foi realizada por nós naquela cruz. Que o Espírito Santo nos socorra para entendermos que esse momento, irmãos e irmãs, não é um momento comum. No princípio foi dito aqui, nós somos convidados pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei desse universo. De que modo nós vamos nos apresentar diante dele? Oh, meus irmãos, nós somos tão irreverentes, nós somos tão cheios de nós mesmos. Nós achamos que esse momento é um momento comum. Não é, meus irmãos e irmãs. Esse é o momento que deve haver quebrantamento no nosso coração. É o momento que nós devemos nos humilhar aos pés do nosso Senhor. Ele é real. Ele é mais real do que esse ar que estamos respirando aqui. Ele é real. Quando é que nós vamos levar o nosso Senhor a sério, irmãos e irmãs? Quando é que nós vamos levá-lo a sério? Quando é que nós vamos nos reunir um dia diante dessa mesa aqui, com os corações quebrantados diante dele, com os corações humilhados diante dele? Quando, meus irmãos? O Senhor tem esperado isso de nós. O Espírito Santo tem esperado caminhos no nosso coração, para que nós possamos nos apresentar de modo adequado diante dele, em todos os aspectos. Oh, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós achamos que nós podemos fazer do jeito que nós queremos, chegar a hora que nós desejamos e tudo está certo. Não está certo, irmãos e irmãs. Nós estamos diante do Santo, 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 que deu a sua vida por nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Houve um acerto de contas naquela cruz. Deus e seu Cristo. E Ele amorosamente tem tido paciência para conosco, de todas as manhãs, aos domingos, nos convidar para gozarmos da sua presença. Nós sabemos que naquele momento, quando o Senhor Jesus clamou, a ira de Deus estava ardendo no seu máximo sobre Ele. Ela não ardeu sobre você nem sobre mim, mas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus caiu sobre Ele. Por amor a nós. Porque somos tão insensíveis diante disso. Que o Espírito Santo nos quebrante, irmãos e irmãs, para que nós possamos ver a beleza do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos contemplá-lo, para que possamos, ao partir do pão, ver a obra perfeita que Ele realizou por nós naquela cruz. Que amor, que expressão de amor, que expressão de amor é esta? Então esse silêncio, que propositadamente aconteceu mediante o clamor do nosso Senhor, foi por sua e foi por minha causa. Foi por minha, foi por sua causa, foi por nossa causa que houve esse silêncio no céu. Por amor. Ou seja, é como se o Pai dissesse o seguinte: eu vou abrir mão da comunhão, de contemplar a face do meu Filho amado, por amor a vocês. E o Filho amado, do seu lado, também abriu mão de uma comunhão eterna, de contemplar a face santa do seu Pai, em relação também à obediência a Ele, mas por amor a nós. Por amor a nós. Então, enquanto Abraão, de fato, ele abriu mão daquela comunhão maravilhosa, do contemplar da face do seu filho Isaque, em relação à obediência ao seu Pai, o nosso Pai Celeste também abriu mão da comunhão do seu Filho amado
por amor a você, por amor a mim. E o seu Filho amado consentiu com isto. Que amor é este, irmãos e irmãs? Porque nós não somos tocados por isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nesse tempo de adoração, de expressões, nós possamos, de fato, estar nos derramando diante dEle em adoração, em louvor e em gratidão. Eu vou dizer palavras bem simples, mas nós vamos entender. Ele merece. Ele merece. Ele deu a sua vida por você, irmãos e irmãs. Por mim. Ele merece. Ele merece. Então a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Concluo dizendo o seguinte, irmãos e irmãs. Quem são os convidados para esse momento? Todos aqueles que fazem parte da família dele. Todos aqueles que foram lavados no sangue de Cristo. Que o receberam no seu coração. Que têm absoluta consciência de que pertence à família dele. Que sabe perfeitamente que o sangue que foi derramado na cruz é poderoso, suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. É somente pela base desse sangue que podemos nos apresentar de modo adequado ante esse Senhor tão glorioso. Ele merece, irmãos e irmãs, Ele merece. Amado Senhor, nós queremos pedir perdão a Ti, coletivamente. Nós somos tão indignos, tão inadequados, tão irreverentes. Mas nós Te amamos, nós Te adoramos, ainda que seja de modo tão imperfeito. E nós recorremos ao socorro do Espírito Santo, para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha abrir os nossos olhos, para vermos a Ti, a Tua beleza, o Teu grande amor revelado naquela cruz. Nós queremos nos derramar diante de Ti em adoração, amado Senhor. Oh, amado Senhor, bendito seja eternamente o Teu nome por esse grande amor revelado na cruz do Calvário. Bendito seja, Senhor. Em Teu nome, Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém.